Bem, se estiverem de acordo, vamos dar início a mais uma reunião de Câmara, neste caso particular, uma reunião extraordinária. Agradeço às vereadoras do Partido Socialista a compreensão para que se realize esta reunião hoje, dada a urgência destes pontos. Temos alguma ata para votar hoje? Não. Não. O ponto número 1 prende-se com informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em 1.694.658 operações orçamentais, operações não orçamentais 848.999 euros. O ponto número 2 tem a ver com o processo de obras, pedido de redução ou isenção de taxas referentes ao licenciamento, bagagem unipessoal. Senhora vereadora, quer explicar? Muito bom dia. Este assunto, este processo faz parte de um conjunto de 3 processos, promovido por uma empresa Agricolando, outra a AgroFF, que já deliberamos, no sentido de são armazéns agrícolas que se instalam tanto na comiada da Corte Pequena como na comiada da Altamora, por 3 ou 4 jovens com origens e com raízes no concelho de Castro Marim, especialmente aquele território, e que por afinidade pessoal e também uma forma de explorar o seu património, estão a fazer projetos agrícolas e este é o 3º licenciamento do 3º armazém, que, à semelhança do argumentário que apresentámos com o primeiro e com o segundo, merece-nos a maior atenção e um melhor ajustamento do nosso regulamento de taxas e licenças a este tipo de atividade, dado que não temos uma taxa específica para armazéns agrícolas e também propomos uma redução do valor da taxa em conformidade com a tipologia de investidor e o tipo de atividade. Ou seja, aqui é ponderar o nosso regulamento de taxas, ajustá-lo à atividade agrícola e ponderar também em função da iniciativa do promotor, jovens agricultores e a exploração e valorização da atividade agropastorícia, porque também acreditamos que é por aí que passa a inversão do processo de despovoamento do nosso território. É desejar os maiores sucessos a estes projetos e à instalação destes projetos, na certeza que também irão gerar postos de trabalho no interior, o que qualquer posto de trabalho já é uma vitória, quanto mais 3 projetos agrícolas que com certeza irão levar mão de obra para o interior. Curiosamente, nas 2 comiadas onde estamos a terminar agora a instalação da rede de água, da água potável através do sistema das águas do Algarve, o que nos faz também acreditar que é um investimento que vale a pena, embora sejam 4 milhões ou quase 5 milhões com cofinanciamento comunitário, faz-nos acreditar que, contrariamente a algumas vozes que dizem que é um investimento que não será prioritário porque a Serra está num processo de despovoamento, pelo menos por estes projetos e pelo futuro destas famílias, valerá a pena com certeza. Sim, senhor. Portanto, alguma dúvida em relação a este ponto? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 3 tem a ver com o lançamento da empreitada designada Construção da Ciclovia Troço da Espargosa Praia Verde, lançamento do concurso público. Alguma dúvida? Sim. Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Cumprimentava o Sr. Presidente, excelentíssimos vereadores, estimado público, que hoje parece que é diminuto. Em relação a esta matéria, nós queremos fazer aqui um alerta. Achamos que a verba adstrita a esta matéria pode colocar em causa a estrutura financeira do município de Castro Marim. Não sendo, quanto a nós, é uma obra necessária, sem dúvida, não colocamos em causa essa situação, mas víamos com melhores olhos um investimento, sem dúvida, em Castro Marim, na vila de Castro Marim, em toda a rede de esgotos e águas na vila de Castro Marim.
entretanto, deixamos este alerta, não vamos votar contra, vamos votar favoravelmente, mas deixamos este alerta e dizemos também que não estamos disponíveis para fazer financiamento para obras que possam colocar em causa o bom financiamento da Câmara, as finanças da Câmara de Castro Marim. Portanto, em relação a esta matéria, votamos a favor, mas deixamos aqui esta reserva porque não vislumbramos qualquer situação de apoio comunitário em relação a esta obra. Portanto, deixamos aqui um alerta, apesar do nosso voto ser a favor. Sim, senhor. Senhora Vereadora. Muito obrigada. Tendo o pluro da área financeira e passando os vereadores, ou quem tem o pluro da área financeira com responsabilidades específicas, como a nova lei que foi publicada, sou a primeira a ter grandes preocupações sobre o exercício e a gestão financeira do município. Esta Câmara Municipal já votou um empréstimo para a contrapartida nacional desta obra, na certeza que existe um financiamento comunitário para esta obra. Há aqui coisas a ressalvar. Primeiro, lamentar o atraso destas obras, e porque perdemos um ano no lançamento destas empreitadas, decorrentes da dificuldade de gestão que tivemos no passado, e gostava que isso ficasse registado em ata, porque foram feitos pedidos de prorrogação sucessivos de financiamento, justificação, e a entidade gestora tem sido da maior atenção, da maior disponibilidade, da maior compreensão, mas os problemas de Castro Marim são de Castro Marim e os problemas da região são da região, e cabe ao gestor equilibrar as suas obrigações em relação aos interesses de cada concelho e não pode abarcar com todos os seus problemas. Esta obra está num plano que se chama o PAMUS, que é o Plano de Mobilidade. Esta obra tem um financiamento estimado nesse plano, tal como já expliquei em vários momentos, mas importa refrescar. Este quadro comunitário de apoio é diferente de todos os outros. Nenhuma obra pode ser candidatada que não esteja nos planos de investimento, naquilo que se chama o mapeamento. Esta obra foi considerada no mapeamento. Não permite, por exemplo, a pavimentação da 125/6, que é uma coisa que irá ser necessário certamente logo de seguida. E aqui é o aproveitamento deste financiamento que está assegurado para Castro Marim, mas que agora tem que ser formalmente candidatado. E a engenharia financeira para a obra é financiamento comunitário e a contrapartida nacional, que foi contratada há 2 anos com a anuência da Assembleia Municipal e desta Câmara Municipal, por um empréstimo bancário. Acontece que o mercado evolui e a obra hoje já não custa aquele valor que estava previsto em plano e no empréstimo, e custa cerca de mais 100.000 euros arredondadamente. E nós iremos trazer uma proposta à Câmara para fazer uma candidatura ao empréstimo quadro BEI para financiar as contrapartidas nacionais destas obras que agora, esta e a que vem a seguir, estão acima da estimativa orçamental inicial. Concorrem 2 fatores, tem a ver com o tempo, e concorre o índice de preços, e concorre a alguns ajustamentos de projeto, que é o que acontece na obra a seguir. Este dinheiro, engane-se aquele que pensa que este dinheiro dê para aquilo que é o mais urgente e prioritário, que é a substituição da rede de águas em Castro Marim. A substituição de redes de águas em Castro Marim, à altura, a ter financiamento comunitário, teria que ter no âmbito de um programa que se chama PO-SEUR, e infelizmente já não existem medidas abertas neste quadro comunitário de apoio para esse tipo de intervenção. Portanto, haveremos de ter que fazer, com esforço do município, essas intervenções de substituição das redes de água. Como somos conscientes, sabemos que não podemos fazer tudo. Então, mandámos elaborar 2 projetos, 2 troços, uma da rua Bernardino de Sousa Carvalho, e por isso é que suspendemos a pavimentação naquele troço que também está a precisar e muito, porque estamos confiantes que ainda neste mandato consigamos lançar aquela obra de substituição de redes e requalificação daquele espaço. Esta verba não dá, este PAMUS
nós, mesmo que queiramos transferir a verba que está ali para outra investimento de natureza semelhante, mesmo que seja promotor da mobilidade, e só se conseguimos este investimento porque justificamos que isto é uma obra de facilitação da mobilidade da 125, porque se liga à 125 e o PAMUS prioritariamente está a financiar mobilidade regional. Então, como conseguimos justificar que esta 125/6 está nesse, é um eixo de ligação à 125 e ao IC27, conseguimos promover a mobilidade de meios sustentavelmente mais aprazíveis, neste caso a bicicleta, para promover outros meios de mobilidade, é que merece financiamento. Mesmo que Castro Marim agora queira transferir esta verba para outra ciclovia noutro sítio, não consegue, porque isto está enquadrado numa estratégia regional. Portanto, nem para outra ciclovia noutro sítio, por exemplo, não poderia financiar a ciclovia de Castro Marim Vila Real Santo António. Por isso, a ciclovia de Castro Marim Vila Real Santo António está noutro mapeamento, noutro quadro que se chama PADRE. E este é o PAMUS, portanto, é um plano de mobilidade regional. Se Castro Marim não executar a verba neste troço de estrada, esta verba fica dentro desse plano regional para outros que já estão lá elencados de outros municípios a seguir. Portanto, aqui a CCDR acreditou que nós iríamos ainda conseguir fazer esta obra e não passou aos seguintes, mas lembro que estamos em 2019, fim de 2019, e o quadro de comunitário de apoio vai terminar em 2020, 2021. E é preciso correr muito depressa, é preciso ter os astros, para quem acredita, permita-me a brincadeira, muito alinhadinhos para que isto corra bem e consigamos financiar a obra, terminar a obra. Não dá mesmo, vereadora. Isso de facto não está aqui na informação, porque esta informação é uma informação do chefe da Unidade Orgânica de Obras Municipais e Manutenção, e a ficha de cabimento é que tem o cabimento correspondente com o financiamento. Só vem agora, e por aí é uma reunião extraordinária, porque como estas obras estava previsto o início da sua execução em 2020 e algum remanescente em 2020, em 2019, estava previsto em 2019, e algum remanescente em 2020, como houve esta derrapagem que toda a gente conhece e não vale a pena aqui discutir os motivos, nós não temos verba inscrita para 2020 e tivemos que fazer uma revisão orçamental que depende da Assembleia Municipal e que aconteceu segunda-feira e que foi aprovada, felizmente, uma revisão orçamental para arrastar aquilo que estava previsto em 2020 para 2021. E agora que está feito o cabimento é que estamos a lançar estas duas obras e, em paralelo, vamos formalizar as candidaturas dentro desses planos, tanto numa como de outra que vem a seguir, e trazer à Câmara uma proposta para o empréstimo BEI para a diferença daquilo que não estava consignado e previsto nem no Fundo Comunitário, nem no empréstimo aprovado há 2 anos ou 3, se calhar já há 3 anos, se calhar já ainda foi no anterior mandato. Exatamente, já foi há 3 anos. Portanto, penso que sobre esta é óbvio que isto tudo representa prestações anuais, mas que são devidamente acauteladas dentro do nosso orçamento. Outras obras, como esta, por exemplo, da substituição das redes de água, cerca de 1,5 milhão no orçamento municipal num ano, e sim, sem financiamento comunitário, isso é que vai ser difícil, mas estamos a poupar para que isso possa acontecer. Tenha a vontade, Sra. Vereadora Célia. Depois dos esclarecimentos da Sra. Vereadora, resta frisar também que esta obra, portanto, o preço base fixado no caderno de encargos é cerca de 843 mil euros, mais IVA, para esta obra, e que não inclui, segundo aquilo que nos foi dado a entender, a pavimentação, certo? Não inclui. Portanto, estamos a falar de uma obra que provavelmente vai ultrapassar os tais 1,5 milhão de euros, quase certeza. Portanto, aqui é uma questão, efetivamente, de prioridades. Pronto, tenho dito. Tenha a vontade, Sra. Vereadora. Sim, o valor base é 843.127,70 cêntimos, mais IVA a 6%.
Como sabem, as propostas têm que vir obrigatoriamente abaixo da base e nós não sabemos se vamos ter empreiteiros neste momento para fazer a obra, porque é um cenário que o Algarve está a atravessar e nestes últimos 2 anos o que está a acontecer, e particularmente neste último, e que as câmaras que têm muito dinheiro lançam as empreitadas com valores base 30%, 40%, 50% acima daquilo que estava previsto, isso é muito mais convidativo para os empreiteiros concorrerem e não se interessarem com pequenos investimentos ou com obras com pouca margem de lucro, porque infelizmente o mercado funciona assim, para o bem, ou felizmente, para o bem e para o mal. E portanto, o que iremos fazer é alargar a estrada 125, que é claramente 125/6, claramente perigosa, e criar uma plataforma para a ciclovia. O eixo da centralidade da via manter-se-á e, portanto, quanto muito, haverá, que não é nesta empreitada, o que eu disse é, provavelmente, num momento a seguir, poderá haver a necessidade de uma pavimentação da 125/6 remanescente, e isso não está aqui previsto na empreitada, nem pode ser financiado. Não está porque não pode ser financiado. É um tipo de intervenção que não pode financiar. Poderíamos ter uma opção que era não usar esta verba e preteri-la para outro município. Mas como nos parece mais do que um luxo, parece-nos uma necessidade de ligação em segurança de Castromarim à Praia Verde, porque todos nós passamos ali todos os dias e a carga automóvel aumenta e passam crianças, jovens, atletas, ciclistas sem segurança, e parece-nos que nós também passamos a ter condições de promover uma deslocação entre o centro do concelho, que é Castromarim, às vias que temos acesso, a A22 e a 125, que há de ter um dia também sobre requalificação e que tem previsto, é o único que trouxe no Algarve, que tem previsto depois uma ciclovia de continuidade até ao centro de altura. E a ligação às casas da audiência também por ciclovia. Portanto, ficará aqui um triângulo ciclável entre Castromarim, Praia Verde, Vila Real Santo António, Vila Real Santo António, Castromarim, que permite também, em termos turísticos, não é essa a prioridade, isto é para promover mobilidade e segurança. Se me permite, Sra. Vereadora Célia, fazer obra é a coisa mais fácil que há. Manda-se fazer o projeto, depois manda-se fazer a obra. Agora, quem, como e quando se paga a obra, aí é que a porca torce o rabo. Agora, eu quero dizer o seguinte, de facto, há câmaras e há governos que são completamente irresponsáveis e os outros que pagam, os que vêm de garas que pagam, os netos e os filhos, etc, etc. Bem, eu fui 20 anos autarca em Alcotim, estou aqui há 6. Enquanto eu estive em Alcotim, quando eu saí de lá, a situação financeira daquela Câmara era completamente estável, sustentável e pronto. Não costumo fazer loucuras, aliás, costumo usar uma expressão muito popular, estender o pé à medida do lençol. E aqui estou a fazer a mesma coisa. Não vou, de certeza que não vou deixar grandes dívidas para os filhos e netos de Castromarim, porque somos responsáveis e não entramos em loucuras. Agora, de facto, nós temos sonhos e eu gostaria de ver ciclovias. Gosto de ciclovias, acho que é ecológico, acho que faz bem à saúde, faz bem ao ambiente, as pessoas andarem a circular a pé e de bicicleta. Estamos a acabar agora a ciclovia a ligar a Vila Real. Aliás, lembro-me da senhora vereadora, não sei se tem alguma coisa contra as ciclovias, porque votou contra um orçamento, porque eu até lhe disse assim, diga-me lá 2 exemplos de obras que a senhora não concorde. A senhora até referiu a ciclovia a ligar a Vila Real. Epá, são opiniões e pronto. Agora, eu acho que esta ciclovia já devia estar feita há muitos anos. É perigosíssimo andar a pé de bicicleta entre Castromarim e Vila Real. Agora, eu sonho que isto devia estar tudo ligado com ciclovias, de Castromarim até à Praia Verde, até à altura, Castromarim até à Reserva, até ao Monte Francisco, até à Junqueira. Devia haver ciclovias e nós todos andar a pé e de bicicleta. Faz bem à saúde das pessoas andar a pé e de bicicleta. Agora,
de facto, nós não temos culpa de agora já não haver financiamentos para pavimentar estradas e para fazer águas e saneamentos básicos. Não há. Infelizmente não há. De facto, quando cheguei aqui, nem o projeto de renovação da rede de água e esgotos havia aqui nesta Câmara. Quer dizer, a rede de água e esgotos tem mais de 60 anos, todos os dias rompe, e nem sequer o projeto havia aqui. Portanto, já temos projetos feitos e vamos avançar com a renovação desta rede de água e esgotos, porque não há financiamentos, vamos avançar por ruas. As ruas mais preocupantes. Agora, de facto, claro que temos preocupação com a sustentabilidade e a situação financeira equilibrada desta Câmara e essa é uma preocupação de todos nós diariamente. Pode-se pôr à votação, então? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 4 tem a ver com lançamento da empreitada designada Espaços Multifuncional envolvente a Casa do Sal, concurso público. Senhora Vereadora. Esta deve ser a obra mais badalada neste mandato, que começou em 2017. Às vezes tenho dúvidas se o mandato começou em junho de 2019 ou 2017. Temos a sorte de estar nas duas partes do mandato, pronto. Esta obra, como sabem, veio à Câmara Municipal em janeiro de 2018 para aprovação do conceptual do estudo prévio. Como sabem, não foi aprovado, foi pedido uma série de pareceres, em particular à CCDR, no sentido de verificar a compatibilidade do plano de pormenor da Zona Poente Castro-Marim, que é aquele que consagra toda a área do campo de futebol e a sua envolvente, com a obra preconizada. Veio um parecer em que, para não gerar mais confusões, a Câmara Municipal, o Executivo, resolveu alterar a localização das casas de banho para uma zona fora da zona do plano, que é para não haver um pseudo-oferimento do plano. Mas eu gostava de esclarecer que hoje penso que temos outra tranquilidade nesta Câmara Municipal para nos fazermos ouvir. Eu gostava de esclarecer que tudo o que é espaço público, a Câmara pode em qualquer momento, decidir dentro das suas competências o que lá instala, o que lá retira, não pode alterar de facto planos que alterem o desenho dos lotes. Não era o caso, a casa de banho proposta estava no limite entre aquela que acabou por chamar o lamaçal, até eu já estou rendida ao nome, porque eu demorei muito tempo a render-me a esse nome, mas de facto é o que mais caracteriza aquele nome, aquele espaço, era uma área contígua entre aquilo e o parque de estacionamento que já está construído, que está fora do plano. E como não valia a pena de continuarmos a discutir, porque isso era uma vontade da Câmara, e a Câmara, a maioria, não concordava em assumir ali as casas de banho numa área de espaço público do plano, e portanto, tal como a CCDR diz, pois é uma decisão do órgão competente. Mas como o órgão competente já se tinha manifestado que não haveria qualquer violação ou que estivesse diferente do plano, nós, a bem do processo, para que o processo avançasse, mudámos a localização das casas de banho. Com os custos que isso representa em obra e com os custos que isso representa em tempo e as consequências que desconhecemos. Mas o que queríamos dizer também é que não houve humildade de quem levantou essa questão e insistentemente a refutou, de dizer que os arruamentos previstos no plano violavam os interesses dos particulares das áreas adjacentes. Ou seja, o arruamento que está previsto nesse plano não permite o acesso, não permitiria o acesso para as traseiras daquelas casas que estão ali, do restaurante e todas aquelas casas. Portanto, aí já se poderia ajustar, porque era um interesse. Mas depois as casas de banho não se queriam. Mas não valia a pena bater nesse assunto. Assumimos o parecer da CCDR que a entidade à qual pedimos desculpa
de termos obrigado de se ter prestado um papel, ou seja, fomos pedir um parecer a uma entidade que não tinha que opinar parecer sobre uma coisa que os técnicos da Câmara Municipal já tinham emitido parecer, mas como não havia segurança sobre aquilo que os pareceres técnicos da Câmara Municipal evidenciavam, teve que se fazer um processo em paralelo com uma fundamentação técnica para pedir parecer à CCDR. E, finalmente, chegamos ao fim. Eu acho que era importante, tanto numa obra como da outra, vai ser lançada agora, e fazemos uma apresentação pública para que as pessoas também conheçam, para que isto, entre o lançamento da obra, termos as propostas, temos a felicidade de ter empreiteiro, temos o visto do Tribunal de Contas, e iniciarmos a obra, estamos a falar de 6 meses, se tudo correr bem, se o tal alinhamento também continuar a nosso favor. E eu acho que era importante, nós aqui, Executivo, também é difícil nós, quando isto vem à reunião, temos a capacidade de analisar aqueles caixotes de documentos, fazemos uma apresentação pública para explicarmos às pessoas o que é esta obra e que, no fundo, se resume a um novo arruamento, um novo acesso, permitir àquelas casas que têm as partes de trás viradas a norte terem uma ligação com o jardim e uma ligação também a esse arruamento, ter passeios e ter uma regularização de todo o pavimento com estruturas amovíveis. Se algum dia se quiser construir ali o tal edifício da Câmara Municipal como está previsto no dito plano, nada está inviabilizado porque o arruamento é final. Sobre o financiamento, que é outra preocupação, esta obra também tem um valor cerca de 100 mil euros acima daquilo que estava estimado há 2 anos, ou há 3, e, portanto, mais uma vez, faço a reserva de que isto é o valor base da empreitada para que tenhamos capacidade dos empreiteiros apresentarem propostas. E então tem sido feita a revisão de projeto em conformidade com os preços de mercado atuais. E vamos englobar então nessa proposta que há de vir à Câmara sobre esse empréstimo, ou empréstimo quadro BEI, como sabem, são taxas de juro quase zero e que representam custos financeiros baixíssimos e nos permitem, em 15 anos, diluir a contrapartida nacional. Dizer que até dia 10 de outubro, se tudo correr bem, formalizamos então a segunda fase da candidatura no âmbito do programa PARU. Portanto, hoje já falei aqui no PADRE, no PAMUS e no PARU. Esta é no PARU, que é o plano de apoio à reabilitação urbana na Vila de Castro Marim. É um plano muito bonito, mas que só nos vai dar cerca de 1 milhão de euros no total das intervenções. Já também não estamos no tempo em que havia planos de reabilitação urbana na ordem dos 4, 5, 6, 7 milhões de euros para ir para algumas cidades e vilas que houve por esse país, mas o Algarve, como sabem, tem cerca de 25% dos fundos comunitários que tinha em relação às outras regiões, a propósito do seu estatuto de região rica. Portanto, para dizer que agora vamos lançar então esta obra, que importaria estarmos todos familiarizados com ela, fazer uma apresentação pública, que as pessoas pudessem ver as plantas, percebessem o que é que está a ser preconizado, esperar que corra tudo bem e esperar que daqui a 1 ano e meio já tenhamos a obra feita, porque também se prevê que é de cerca de 9 meses, penso eu que esta é de 9 meses, se não é uma é outra. E dizer ao Sr. Presidente que o seu lamaçal, que isto, a cultura é mesmo assim, quando ouvimos uma coisa que tanto se ajusta a outra, o nome acaba por fazer cultura. Passa a ser um espaço bonito e aprazível para que os castromarinenses possam conviver e ali fazer também os seus eventos, porque aquilo vai ter infraestruturas técnicas para depois poder ter ali espetáculos e nada de complicado. É uma intervenção nessa matéria muito suave. O que é mais relevante aqui é o novo arruamento. Senhora Vereadora Sala. Em relação a esta matéria, Sra. Vereadora, eu quero lhe dizer que em janeiro de 2018, quando esta matéria veio à reunião de Câmara, não foi devido à localização das casas de banho que os vereadores do Partido Socialista colocaram algumas dúvidas. É necessário deixar aqui claro, e sejamos sérios, que não foi por isso. E está plasmado nas atas, precisamente, as intervenções dos vereadores do Partido Socialista. Precisamente o que se colocava. E as nossas dúvidas, visualizando o plano pormenor em vigor, visualizando o que estava pretendido para a zona, que é de extrema importância que se dê uma solução àquela zona, e nunca o pusemos em causa, e que é necessária uma intervenção urgente na zona em que estamos
em que estamos a avaliar. Agora, o que nós colocámos era que tínhamos sérias dúvidas e o que é certo é que o parecer também levou a algumas alterações por parte dos técnicos da Câmara no plano da obra e que acho que foi positivo para todos, senão começávamos a fazer um encaminhamento de uma situação que podia colidir com o plano pormenor. E era essa a nossa dúvida, era essa a pertinência das nossas dúvidas, foi precisamente centrado nisso, nunca foi das casas de banho, dos locais, da existência do local da casa de banho. Portanto, deixar aqui bem claro essa situação. Depois, portanto, o nosso voto é favorável, é evidente que é uma obra prioritária, esta sim, uma das obras prioritárias para a Vila de Castro Marim. Queremos apenas dizer, e acreditamos no que está enunciado pelos técnicos da Câmara, e é com base nesse parecer técnico que nós vamos aprovar este projeto, com base no parecer técnico. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Vereadora, eu tento ser séria e às vezes tento esconder um bocadinho o passado e as mágoas que temos sobre esse passado. É verdade que não foram os vereadores do Partido Socialista que levantaram essa questão das casas de banho, mas é verdade que os vereadores do Partido Socialista não quiseram avançar com o processo, enquanto essa e outras questões do plano levantadas pelo vereador do CM1 foram colocados, porque quem levantou a questão da incompatibilidade com o plano nem foram os vereadores do Partido Socialista. Foi o vereador do CMU, mas como trabalhavam tanto em conjunto e 15 dias antes tinham chumbado em conjunto uma obra, que é a Praia Fluvial de Odeleite, e como foram levantadas tantas dúvidas sobre a legalidade e como o conhecimento do outro vereador era tão superior, fazia vacilar sempre os vereadores do Partido Socialista. E foi por isso, porque de facto disseram, venham ao parecer, que nós em conformidade com o parecer votamos, porque não acreditaram no que dissemos, porque o que o outro vereador dizia era mais forte, porque se houvesse aqui uma base de confiança, não teria havido essa dúvida tão insistente. Portanto, é verdade que não levantaram a questão da casa de banho, mas também é verdade que o ascendente de conhecimento de um dos vereadores era superior àquele do executivo e da equipa técnica que o suportava, e foi isso que levou a ter que fazermos este papelote, que foi um papelote do qual tive vergonha e fui pedir desculpa à CCDR pessoalmente, porque é um papelote para o qual me tive de sujeitar, para que depois tivéssemos o parecer. É o mesmo pedir a uma pessoa, passam-me um parecer, mas nós não temos de dar parecer sobre, façam-me lá esse favor, ponha a sua equipa a estudar. Isso é o mesmo que alguém me vir à Câmara pedir um parecer de uma matéria sobre a qual eu não tenho que dar parecer. Foi o que nós tivemos que fazer. E dizer uma coisa que também acho extraordinária e que aqui não tem a ver aqui com os vereadores do Partido Socialista, tem a ver com o contexto em que nós vivemos. A propósito de um outro assunto. Agora, fomos lançar a obra e no registro do domínio privado do município só estão 300 metros quadrados numa área de 12 mil metros quadrados. Sabem o que é que isto significa? Significa que é domínio público, isto é domínio público. Mas só em altura é que há dúvidas sobre essas matérias de se tratarem dessa forma. Eu não sei como é que o Castro Marinense também não fez o pedido do registro do campo de futebol a seu favor. Então, é que estas coisas são interessantes. Quem tanto conhecia o plano em profundidade nunca se deu conta que, tal como a zona onde está construído o hotel e o parque infantil, que não estava registado em lado nenhum. Portanto, isto não é uma questão de... Aproveito para esclarecer que há muitas das áreas de domínio público, como o domínio público não tem que estar registado nas finanças, há muitas destas áreas que objetivamente não estão registadas em lado nenhum, mas que não há dúvidas que são da Câmara Municipal e, portanto, este é um exemplo destes 12 mil metros quadrados, quando vamos agora intervir, é só uma parte da parcela que, por acaso, foi adquirida ao Castro Marinense, é que está inscrito no domínio privado, mas isto não é por isso que há qualquer problema, porque é reconhecido como o domínio público. Aproveito esta coisa colateral porque é uma curiosidade engraçada. Senhora Vereadora Célia, quer dizer alguma coisa? Então se me permite, Senhora Vereadora, eu acho que se a Senhora Vereadora Célia tivesse feito fé nos pareceres dos técnicos do município, esta obra já estava feita. Esta obra já estava feita. E eu só lamento que se tivesse perdido este tempo todo e se esteja a correr riscos de financiamento desta obra, dado
eu não queria dizer, mas vou dizer, dado o clima de loucura que se viveu aqui nesta Câmara. Quer dizer, quando há um vereador que diz que as casas de banho estão demodé, que não se devia fazer casas de banho nenhumas, se isto não é loucura, o que é? Meu Deus, vive-se um clima de loucura nesta Câmara Municipal. Eu lamento isso. Pode-se pôr à votação, então, o ponto número 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Intervenção do público. Alguém quer intervir? Se não, dou por encerrada esta sessão. Vamos aprovar em minuto? Ok. Ninguém vota contra, ninguém se abstém.